Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Que o Senhor Jesus visite cada um através desse vídeo, com o seu poder e com a sua misericórdia. Possa abençoar a sua vida, a sua família, seus filhos. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação de Deus na sua vida, no meio da sua família. O milagre de Deus possa acontecer. Amém? Quem estiver chegando, olhando este vídeo, curte, compartilhe. Amém? Deus abençoe. Se inscreva no meu canal, Ombreiro Edson, servo de Jesus Cristo. Curte lá, dá o seu like, comente. Amém? Isso também é o evangelismo. Amém? Igreja do Senhor Jesus. Deus, Ele continua sendo Deus em nossa vida. O Deus que cura, o Deus que faz milagre, o Deus que transforma. E Ele não muda, né? Cada dia que nós passamos em nossa vida, nós vemos o agir de Deus. Nós vemos a mão de Deus sobre a nossa vida, né? Cada dia que passa, a gente vê o cuidado de Deus. A gente vê o agir de Deus em nossa vida. Mesmo quando você acha que Deus ele não está com você, mesmo quando você pensa que Deus ele não está agindo no meio da sua família, em teu favor, mas Ele está agindo. É nos pequenos detalhes que Deus ele trabalha. É através das oportunidades, é através das lutas, através dos problemas, que Deus ele manifesta a sua glória, né? O Senhor Deus ele é maravilhoso. Sabemos que o Senhor Jesus está perto do dia da sua grande volta, né? E nós temos que buscar firme a sua presença. Sabemos que não vai ser de qualquer jeito para a gente subir ao céu. Precisamos renunciar ao pecado. Precisamos mudar de atitude. Precisamos crescer, né, na fé. A Bíblia diz pelo apóstolo Paulo, ele disse: sejais grande no entendimento e sejais menino na malícia, né? Porque uma criança, ela não conhece o que é pecado. Ou seja, na malícia, no pecado, você já cria como criança. É por isso que Jesus ele pregava dizendo: em verdade vos te digo, colocou uma criança no colo dizendo: se vós não fazerem igual a esta criança aqui, não for como uma criança, não herdará o reino de Deus, não entrará no reino de Deus como uma criança. Por quê? Porque Ombreiro Edson, a criança ela não tem pecado. É por isso que não batiza a criança, né? Uma criança ela não tem pecado. Uma criança ela é pura. Uma criança ela é limpa. Ela não tem entendimento, né? E nós temos que ser como criança contra o pecado, contra os prazeres da carne. Nós temos que ser como criança. O apóstolo Paulo diz: sejais meninos na malícia, como criança que não tem malícia, que não tem pecado, que olha para as pessoas sem malícia, que olha para o seu pai ou para sua mãe ou para os seus parentes, até para as pessoas de fora. As crianças têm um coração puro. Ela olha com amor. É assim que nós temos que ser também, como uma criança. Uma criança ela brinca, uma criança ela sorri, né?
E nós também temos que ser como uma criança. Sorrir de alegria, né? Observa as crianças como elas são, alegres, brincam, tudo. E não carrega a malícia. Não carrega o pecado. E sabemos, igreja, do Senhor Jesus, que nós não vamos subir o céu de qualquer jeito. Sabemos que a Bíblia diz em Gálatas que uma medidinha de pecado, uma medidinha de fermento forma-se um bolo. Uma medidinha de pecado, a gente não entra no reino dos céus. Veja que a Bíblia diz que antigamente o diabo ele foi lançado do céu ao inferno através de um ato de pecado. Através de um pequeno erro que ele quis tomar o sondou. Deus apenas sondou o coração dele. E o diabo também ganhou a terça parte dos anjos do céu. E através de um pequeno pecado, eles foi lançado nas cadeias do inferno. E hoje são os demônios que trabalham para destruir a nossa vida. Por quê, Edson? Porque para eles não tem mais esperança. Para eles já era. A Bíblia diz que no juízo final, em Apocalipse capítulo 21, a segunda morte, a Bíblia diz que o diabo e os demônios vão ser jogados, lançados num lago que arde com enxofre, que é a segunda morte, né? Então eles já estão condenados. E a meta deles é o quê? Tocar na nossa vida, impedir que eu e você não vamos para o céu. Como, Edson? Através dos seus pecados, através dos seus erros, através das suas atitudes. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar a viver como Jesus Cristo ele quer que você viva. Porque se Deus te escolheu, é porque Deus ele tem uma obra a realizar em sua vida. Se Jesus ele te chamou, é porque ele tem uma obra poderosa para fazer na sua vida. Você já perguntou para Jesus o porquê que você foi chamado? Você já perguntou para Deus o porquê que você foi escolhido por Ele? Deus, Ele quer falar com você. Jesus, Ele quer falar com você. Ele tem algo a fazer na sua vida. E você precisa orar. Você precisa dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, eis-me aqui. O porquê, Senhor, que eu fui escolhido. O porquê, Senhor, o Senhor encheu o meu coração de fé. É porque Deus ele tem uma obra na sua vida. É porque Deus ele quer te usar como instrumento. E você precisa dobrar o teu joelho e dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Deus, eis-me aqui. Faz a tua vontade na minha vida. E a partir daí você tem que dar o seu melhor em servir a Ele. Não ser um vaso de desonra. Não ser um vaso de barro que cai e quebra. Não ser um vaso de pau, mas um vaso de honra na mão do Senhor. Deus quer que você seja um vaso de honra. Deus quer te usar com poder e com autoridade. Você tem que dar o lugar a Deus. Você tem que buscar a sua presença como tem que ser buscado. De cantarabachai. E sabemos, igreja, que não vai ser fácil. Mas Jesus, ele disse que estarias conosco. Ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos dos séculos. Às vezes você se sente só, mas Jesus ele fez uma promessa que estaria ao teu lado. Na dor, na alegria, na dificuldade. Jesus ele é o seu amigo. Jesus ele está com você aonde você estiver.
É o único que você pode bater no peito e dizer: Jesus está comigo. Ele é o único que não te abandona. Você pode passar por qualquer luta, mas se você não abandonar Jesus, Ele vai estar com você no barco. E se a luta estiver grande, se a tempestade estiver grande, e você clamar, dizer: Senhor Jesus, me ajuda, no barco que você estiver, na sua casa, aonde você estiver, você clamar: Senhor Jesus, me ajuda, Ele vai te ajudar. Porque nós somos como uma criança na mão de Deus, uma criança de colo. E Deus, Ele tem o prazer em cuidar de mim e de você. Quando a gente obedecemos a sua palavra, quando a gente vive na verdade, na obediência à sua palavra, a seus mandamentos, vive obedecendo a aliança que foi determinada por Abraão, desde lá de Gênesis, que Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse: Abraão, eu estarei contigo quando você estiver obedecendo e não se desviar da minha aliança, eu estarei contigo. E será grande a vossa descendência. Olha para as estrelas do céu, assim será grande a sua descendência. A Bíblia diz que se nós obedecemos a sua palavra, Jesus disse em Mateus 15 e João 15, se a gente obedecermos a sua palavra, a Bíblia diz: pedirei tudo em meu nome e tudo será feito. Ele disse assim: pedirei com fé, pedirei tudo em meu nome e tudo será feito. Agora, você tem que estar aguardando o mandamento de Deus, a aliança. Você tem que estar obediência à palavra de Deus, para o Senhor cumprir na sua vida. Jesus disse, Ele disse assim: peça, tudo que pedir em meu nome será feito, para que o Pai seja glorificado. O Pai tem um prazer em glorificar o seu nome com poder, com autoridade, seja nas bênçãos, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Deus, Ele tem o poder de derramar sobre a sua vida. Agora você tem que ser fiel. Você tem que estar confiando em Jesus. Você tem que estar firme sobre a rocha. Porque a pessoa que estiver firme sobre a rocha não será abalado. Pode vir a luta, pode vir os problemas. Veja que antes que Deus exalte alguém, tem que passar por luta. José passou por luta. José foi vendido pela sua própria família. José foi jogado no calabouço, no poço. A Bíblia diz que José foi tirado como um sem vergonha na Bíblia. Armaram para José dizendo que ele estava pegando a mulher, né, do soldado naquela época. E para você ver que José passou por tudo isso, por todo o processo. Depois, Deus, Ele exaltou José, ao ponto de sua própria família vir visitar ele e dizer: José, você, José no reinado, um monte de soldado, para você ver o que Deus faz. Porque quantas orações José não fez, quantas orações José não clamou quando estava na cadeia, preso na jaula, humilhado por uma coisa que ele não fez. Não importa quem estiver te julgando, não importa quem estiver se levantando contra a sua vida, mas se você for sincero, assim como José foi culpado por uma coisa que ele não foi, se você for uma pessoa verdadeira, pode ter certeza que Deus vai pegar a tua causa. E você vai ver o dia que Deus vai te exaltar. Você vai ver o dia que Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai agir na tua vida. E muitos vão ver e vão temer o que Deus vai fazer na tua vida, nesse ano de 2025.
Deus vai fazer grandes coisas neste ano. Tem muitas pessoas que vão ver este vídeo aqui e estão entendendo a pregação, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Ricantarabachai, Ricandai, Sheide, Cantarabacantarabachai. Deus, Ele é fiel para aqueles que o temem, para aqueles que têm temor e têm respeito à sua palavra, para aqueles que buscam, assim como diz em Jeremias capítulo 29, verso 13, né? Aqueles que me buscam de todo o coração me achará. Tem muitas pessoas que dizem, ombreiro Edson, mas Deus está calado. Busque a Deus de todo o teu coração para você ver. Busque a Deus e seja sincero nas suas orações, para você ver se Deus não vai te responder. Agora ore e também fique uma meia hora em silêncio, porque Deus fala também em meio ao silêncio. Muitas das vezes a gente dobra o joelho e vai orar, conversar com Deus, e a gente só quer falar. Só quer falar, só quer falar, só quer falar. Escute, Deus, Ele não é mudo. Quando você ora, espera uma meia hora, que Deus, Ele quer falar com você também. Deus, Ele quer falar com você no teu pensamento, no teu coração. Deus, Ele quer falar com você também. Não é só você falar com Deus. A Bíblia diz que Jesus disse, a hora é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai importa e ama aqueles que adoram Ele em espírito. Adore a Ele em espírito. Busque a sua presença. O Senhor quer falar com você. O Senhor Jesus quer falar com você. E tem muita gente que está entendendo o que eu estou dizendo. Cantarabachai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Decandai. Shibi cantarabachai. Igreja do Senhor Jesus. O salmista Davi diz no Salmos 24, no verso 1, ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aleluia. O mundo e aqueles que nele habitam. Deus, Ele é o Criador. É Ele que governa a terra. É Ele que é o dono disso tudo. Você deve explicação a Deus a tudo o que você faz. Você deve explicação a Deus de tudo o que você faz. Já perguntou para Deus se o que você está fazendo é certo? Tem muitas coisas que a gente faz que Deus, Ele não se agrada. E a gente faz sem direção de Deus. É o que está acontecendo no dia de hoje. E nós temos que tomar cuidado. No verso 2 ele diz assim: porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Versículo 3: quem subirá ao monte santo? Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Essa é a pergunta. Ombreiro Edson, quem vai subir para o céu? Ombreiro Edson, quem vai estar diante da presença de Jesus naquele grande dia? Quem vai estar no seu monte santo? Aleluia. Verso 4: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Você tem se mantido com as suas mãos limpas? Ou você é do tipo de pessoa que aponta o dedo e diz para a pessoa: você não presta? Tem julgado muitas pessoas, tem derramado sangue com as suas mãos.
tem se masturbado com as suas mãos. Escute aqui. A Bíblia está dizendo aqui, aqueles que vai subir no Monte Santo do Senhor, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, a sua mão tem que estar limpa. Essa mão que Deus te deu é uma mão que é para estar limpa. É uma mão que é para ser usada pelo Senhor Jesus, por Deus. A sua mão, ela foi feita para abençoar. A sua mão, ela foi feita para curar. A sua mão, ela foi feita para libertar. Ela não foi feita para você estar julgando, apontando para as pessoas. Porque uma pessoa que julga e aponta para as pessoas, ela não tem um coração puro. Ela não tem a mão limpa. Porque quando você aponta e diz para a pessoa você não presta, você está assassinando ela. Muitas das vezes, nos teus olhos, você acha que aquela pessoa não tem valor, mas nos olhos de Deus é diferente. A Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E o Espírito Santo de Deus, ele clama e geme com gemido diante do Pai para salvar uma alma, um pecador, uma vida. E nós temos que tomar cuidado. Não julgue o próximo, mas pregue a verdade, a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem que julgar os pecados, os erros, as atitudes. É a palavra de Deus que vai julgar, não é a gente. A Bíblia diz que os feiticeiros, idólatras, os beberrãos, né? Os caluniadores, os invejosos, os homicidas, aqueles que amam e cometem a mentira, não vai dar um reino de Deus. Não vai, é o que a Bíblia está dizendo. É você apontar e julgar uma pessoa, dizer que ela não presta, mas sem pregar a palavra de Deus para ela. Sem pregar, porque é a palavra de Deus que tem que julgar, não é nós. Não é você julgar a pessoa pela sua carne. Mas está esquecendo que nós temos o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus que tem que ser pregada para aquela pessoa ser liberta, para aquela pessoa se compreender a verdade. E a Bíblia está dizendo aqui que é somente aqueles que têm a mão limpa e é puro de coração. Uma pessoa que é puro de coração, ela não tem inveja contra o seu irmão. Uma pessoa que é puro de coração, ela não guarda rancor, não guarda remorso. Ela não pensa no que aconteceu lá no passado, se foi briga, se foi contenda, se foi ciúmes, né? Se foi perda de casamento. A Bíblia diz que nós temos que perdoar uns aos outros. Jesus disse, aquele que não tiver misericórdia. Nós temos que perdoar uns aos outros para que o Senhor tenha de misericórdia de nós. Né? E muitas das vezes a gente não quer liberar o perdão de Deus. Eu sei que não é fácil. Por que, ombreiro Edson? Pergunta para uma pessoa que já foi estrupada. Pergunta para uma pessoa que foi traída. A dor que ela está sentindo. Mas quem nos chamou é santo. Quem nos chamou morreu na cruz do Calvário. Jesus não tem culpa nenhuma. E nós temos que obedecê-lo. Nós temos que fazer tudo por amor a Jesus. Por amor a Ele. Libere o perdão. Perdoe o teu próximo. Assim, Jesus disse, filhinhos, esse é o maior legado. É o amor ao próximo. Filhinhos, amais uns aos outros como eu vos amei. Foi isso que Jesus disse. Aqui eu não vou perdoar, não sei o que por causa do fulano, não, mas você vai perdoar por causa de Jesus. Porque Ele morreu por você na cruz.
e Ele perdoou a sua dívida. E você tem que perdoar também o que o seu irmão fez com você. Porque Jesus não perdoou a tua dívida. Porque você não pode perdoar do teu irmão. Porque você não pode perdoar o teu irmão o que ele fez. Se Jesus ele te perdoa, se Deus ele te perdoa. Então nós temos que liberar o perdão por amor a Jesus. Porque a Bíblia diz que somente aqueles que têm a mão limpa e o coração puro. Uma pessoa que tem um coração puro, ela tem o amor de Jesus, ela perdoa o próximo. O coração sem malícia. Né? A Bíblia diz que Pedro disse que nos últimos tempos muitos andariam com os olhos cheios de malícia, com os olhos cheios de adultério. Esses vão entrar no reino dos céus, Edson? Não vai. A Bíblia diz aqui que tem que estar com o coração puro. Uma pessoa que está com os olhos cheios de adultério, ela está em trevas. Porque a Bíblia diz, em Mateus 6, a Bíblia diz que, se não me engano, do versículo 19, ele diz assim: se a luz que é em ti são trevas, quão trevas serão? A luz dos seus olhos. O teu corpo será trevas. Se você olha uma mulher passando com roupa curta e fica olhando, desejando, Jesus ele disse em Mateus 5, versículo 27, qualquer que atentar uma mulher em seu coração já cometeu adultério com ela. Quantos adultérios as pessoas não estão cometendo somente no olhar? E nós estamos esquecendo que Deus é um Deus que Ele sonda o nosso coração, os nossos rins, o nosso entendimento. Ele é o Criador. Assim como diz aqui no versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e aqueles que nele habitam são as pessoas. É do Senhor, Deus ele está vendo. Deus ele sonda, não adianta esconder o seu pecado diante da presença de Deus. Porque Deus ele está vendo. Deus ele nos conhece. Nós temos que fazer assim como o salmista Davi, quando ele caiu em adultério. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, abriu um jejum. E quando ele foi ali humilhado por um profeta, pelo homem de Deus que chegou, né? O profeta Natan, que chegou dizendo: adúltero, pegaste a mulher do teu amigo. Adúltero, chegou envergonhando. Você acha que engana Deus? E ali foi uma vergonha. Davi se sentiu envergonhado. Ele rasgou as suas vestes, abriu um jejum, né? E passou a se humilhar diante dos pés do Senhor. É isso que Ele quer que a gente faça. E a Bíblia diz que o Senhor perdoou. O Senhor Deus perdoou Davi. Mas não perdoou a sua geração. Veja que o que aconteceu com os filhos de Davi na Bíblia. Um foi morto nas guerras. Outro, um irmão estuprou, abusou das irmãs. Para você ver o que acontece uma pessoa que é filho do pecado. Porque os filhos de Davi foi filho do pecado, porque ele pegou a mulher do próximo, do irmão dele. De Urias. E o que aconteceu? Foi morto a espada. Outra foi estrupada. Mas Deus, ele perdoou a Davi. Quantas pessoas não estão casadas em adultério? Escute aqui. De cantarabachai. Quantas pessoas não foi casadas em adultério? Que os filhos hoje é um traficante. Morre na bala. Não se firma na igreja. Não se firma em Jesus. Não quer saber de Deus. É duro de coração.
porque nasceu filho de um adultério. A Bíblia diz que Deus, ele amou a Jacó e odiou a Saul. Por quê? Porque as obras de Saul eram más. Deus sabia que Saul não ia se converter, mas Jacó era um menino bom. Por isso que Jacó tomou a bênção de Saul. E Deus abençoou a Jacó, ao ponto de Jacó guerrear com o anjo ali, né? E não deixar o anjo subir. E dizer, enquanto você não me der a minha bênção, você não sobe. O anjo que apareceu a Jacó naquela época. E Jacó ficou guerreando com ele a noite todinha. É isso que nós temos que fazer, nós temos que guerrear pela nossa bênção. Eu e você temos que lutar pela nossa salvação. Eu e você temos que guerrear pelas bênçãos do Senhor que está preparado no céu para mim e para você. E a Bíblia diz que o anjo quebrou até a perna dele. Mas enquanto ele não deu a bênção para Jacó, Jacó não desistiu. E tem muitos que estão largando a sua coroa. Tem muitos que estão desistindo da sua salvação. Não é tempo de desistir. Não é tempo de parar. Assim diz o Senhor para a nossa vida. Recantarabachai, dicandai. O céu está preparado para nos receber. O Cordeiro de Deus está com os braços abertos para nos receber. Agora nós temos que guerrear pela nossa bênção. Nós temos que guerrear pela nossa salvação, assim como Jacó guerreou contra o anjo. Pela sua bênção. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória ao Espírito Santo. Quem vai subir para o céu? Aqueles que é limpo de mão e puro de coração. Que não entrega a sua alma à vaidade. Nem jura enganosamente. Quantas pessoas não juram? Deus, eu juro que eu vou fazer isso. Não jure por uma coisa que você não vai cumprir para Deus. Faça como Tiago. Eu vou fazer isso se Deus quiser. Se não me engano, está lá em Tiago 5. Ele disse, eu vou fazer isso se Deus quiser, se Deus permitir. Agora, jurar. Não faça um juramento que você não vai cumprir. A Bíblia diz, Jesus diz, não jureis, porque não pode fazer um cabelo branco tornar virar preto. Não jureis. Quando você jura, você está jurando por Deus, o Criador dos céus e da terra. Você tem noção para quem você está jurando? Então não cumpra, porque se você jura e não cumpre, Deus ele fica magoado. Deus ele fica triste. Diga, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, eu vou ser uma pessoa melhor. Se Deus quiser, eu vou me esforçar para fazer isso. Diga primeiramente se Deus quiser. Porque você não sabe do dia de amanhã. Estamos aqui na terra. Mas e amanhã, você sabe o que pode acontecer na sua vida? É por isso que você tem que orar e dizer, Deus, cuida de mim. Tem compaixão da minha vida, da minha família. Me ajude, Deus. Esteja me mostrando o que eu tenho que fazer aqui na terra, o propósito que eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer, Deus? Conversa com Deus. Abre o seu coração. Seja sincero diante dele. Que eu garanto para você que você vai entender o propósito que Deus tem para fazer na sua vida. E a Bíblia diz no verso 5, este receberá a bênção do Senhor.
aqueles que não juram enganosamente. Então nós temos que jurar enganosamente. Não jure, porque o ser humano ele é falho, ele é pecador. Por isso que Paulo ele disse, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar quem ele é. Santo e poderoso, ele cumpre. Ele cumpre tudo. Versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor, a sua justiça, do que Deus da sua salvação. Do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai as portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Eita, aleluia, Jesus, glória a Deus. Vai chegar o dia que aqueles que obedeceram a palavra de Deus, aqueles que andam em sinceridade, vai contemplar o Rei da Glória no céu. Vai contemplar a sua majestade. Vai contemplar Jesus no céu. Que João viu ele com 2 tochas de fogo sobre os olhos, com seu cabelo branco, com as suas vestes brancas, com seu cinturão de ouro, sapatos reluzentes, e a voz como muitas águas. E os seus rostos resplandeciam como o sol. É assim como o nosso Senhor está, o Rei da Glória, no céu. Aqui na terra ele estava como ser humano, mas no céu ele está como o leão da tribo de Judá. E você tem que contemplar o que Deus ele tem preparado para nós no céu. Não desista da sua salvação. Pega firme com Jesus daqui em diante. Não importa o que aconteça, levanta a cabeça e seja fiel a Ele. E todo esforço que você fizer aqui por amor a Jesus, você vai contemplar com seus olhos no céu que todo esforço vai valer a pena. Vai valer a pena. Quem é este é o Rei da Glória? Verso 8. O Senhor forte e poderoso. É o Senhor poderoso na guerra. Ele é poderoso na guerra. Jesus ele não perde uma batalha. Jesus ele não perde a guerra. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se você está com Jesus, não se preocupe que Jesus vai guerrear por você e pela sua família. E Ele é poderoso. A Bíblia diz aqui, quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Sabe por que Jesus está com você? É porque você não quer perder, por isso que você está com Jesus. E a Bíblia diz que Ele é poderoso na guerra. Então, o que é essa luta que você está passando? Que você acha que não vai vencer? Confie em Jesus. Porque a Bíblia diz em Salmos 24, verso 8 aqui, que o Senhor é o poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Jesus adora a guerra. Ele adora vencer. Porque Ele é fiel. Jesus, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele guerreia pela vida do justo. Ele guerreia pela vida do fiel. Quantas guerras Davi não venceu? Porque Deus estava com ele. Nós, sem a presença de Deus, não somos nada. Nós, sem Jesus, não somos nada. Nós não conseguimos vencer, mas se Jesus estiver com nós. Mas se você estiver com Jesus, não se preocupe. Que a sua luta, o seu problema vai passar. E você vai contemplar a formosura e o gozo do Senhor vai ser cumprido na sua vida. Seja fiel e obediente à palavra de Deus. Continue indo para a igreja.
Continue orando, continue jejuando, continue buscando, continue pregando, dizendo que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta. Ei, cantarabachai. Que Deus ele vai trabalhando a teu favor. Que Deus ele vai estar contigo. Mesmo quando os seus olhos estão vendo, não está vendo aquilo que você queria ver, mas começa a profetizar. Porque a Bíblia diz que a nossa boca, a boca do crente, ela é um manancial de bênção. Nós temos que profetizar. Assim como Deus disse, Ezequiel profetiza no meio desse vale de ossos secos. Começa a profetizar aonde você acha que está tudo morto. Aonde que você acha que na área da tua vida não tem mais jeito, está morto. Meu Deus, aqui já era. Começa a profetizar como servo de Deus e como uma serva de Deus, para você ver Deus derramar a sua vitória. Recantarabachai. Verso 9, levantai as portas, as vossas cabeças, levantai-os. Ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Oh, aleluia. Você tem que estar lá, naquele grande dia, para ver o seu eterno Jesus, vestido de majestade. Você tem que estar de pé, diante da sua luta, diante dos seus problemas, mesmo chorando, não abandone a cruz. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a sua cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Uma pessoa que está pregado sobre uma cruz, com um prego nas mãos, não há como olhar para trás. E muitas das vezes tem muito crente que está pregado na cruz, aceitou a Jesus, foi batizado, está na igreja, mas quer olhar para trás. Ei, não dá para olhar para trás mais não, você já está pregado na cruz. A Bíblia diz assim, de onde virá o meu socorro? Teu socorro vem dos montes, vem do céu. Quando você quiser olhar para trás, olhe para o céu e diga, Deus, eu estou contigo. Pode vir o que vier. Pode vir a luta que vier, eu estou contigo, Deus. Eu estou contigo, Jesus. Ele é fiel para cumprir na sua vida tudo. Basta você também ser fiel a Ele. Basta você estar de pé para que Ele cumpra na sua vida o propósito e a vitória. Que grandes vitórias Deus tem para mim e para você. Irmão, muitas pessoas não disseram isso para você até hoje, mas eu, ombreiro Edson, digo, irmão e irmã, nós somos guerreiros. No dia de hoje, que nós estamos nesse ano de 2025, nós somos guerreiros do Senhor. Não desista. Jesus, Ele nos ama. Jesus, Ele te ama. Ele não quer que você desista. A Bíblia diz que o Filho de Deus, Jesus, Ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus, Ele passou o que eu e você também passamos na terra, como ser humano. Mas Ele diz, filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu também venci o mundo e vocês também vencerão. Então Jesus, Ele disse que a aflição, luta sempre vai ter na nossa vida. Mas Ele disse, tenha de bom ânimo, erga a cabeça, olhe para os montes, olhe para o céu onde está Deus. Não olhe para a terra não, ó. Se você olhar para a terra, olhar para os problemas, olhar, a Bíblia diz, olhe para os montes, aonde Deus está. Não olha para a terra não, tem muitas pessoas que estão olhando para a terra, olhando para as cidades, olhando para os problemas, e sufoca você. Olhe para o céu, porque Deus está lá. Jesus está lá, e você precisa ir para lá também. A Bíblia diz, aqueles que são de Cristo crucificam a sua carne, aqueles que são de Cristo
Aqueles que são de Cristo buscam as coisas que são de cima. Você não é daqui porque você está preocupado com as coisas da terra. Se você não é daqui porque você está preocupado com as coisas da terra, decantarabachai. Igreja, nós temos que viver aqui na terra como se fosse o nosso último dia. Por isso, ore como você não orava. Busque como você não buscava. Ame o seu pai, a sua mãe, a sua família. Abrace. Porque amanhã você não sabe o que pode acontecer. Nós estamos aqui. A Bíblia diz que nós somos como a erva que seca, murcha. O ser humano é assim também. Do nascimento à morte, o ser humano é como a erva que seca. Nós somos o pó dessa terra. Por isso, dê o seu melhor como servo de Deus e como serva. Custe o que custar, seja fiel. Cuide da sua coroa. Agradeça a Deus pelo fôlego de vida, pelo ar que você respira, pelo seu nome todos os dias. Você agradeça pelo estar escrito no livro da vida. Jesus disse, os discípulos que expulsaram os demônios, curaram os enfermos, nas missões que Jesus mandou eles, os 70. Ele disse, muitos chegaram a Senhor, expulsamos os demônios, curamos os enfermos, os demônios obedeceram a gente em teu nome. Ele disse assim, não alegreis por causa disso, mas alegrei-vos pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a maior alegria, irmão. É você ter o seu passaporte e você estar na igreja sendo fiel a Jesus, assim como diz aqui. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Se você estiver fiel, você vai contemplar o que Deus tem preparado. É assim que nós temos que estar para subir para o céu. Limpo de mão e puro de coração. E não andar fazendo promessas que você não possa cumprir, enganando o próximo. Enganosamente. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas estão enganando. No serviço, mentindo. Tome cuidado. A Bíblia diz que os mentirosos, Jesus disse em Apocalipse 22, verso 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, todo aquele que ama e comete a mentira. Se você é mentiroso, o próprio Jesus disse, assentado sobre o trono para João, e João anotando, ó, os mentirosos não ficarão de fora. Jesus disse assim, os mentirosos ficarão de fora. Então, nós temos que ser verdadeiros. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Passar disso é procedência maligna. E quantas pessoas não estão inventando desculpa? Tome cuidado. Às vezes inventam uma desculpa para não ir para o culto. Buscar Jesus. Jesus está vendo, viu? Deus, ele está vendo. Nós podemos enganar o ser humano, mas a Deus ninguém engana. Então, igreja, temos que tomar cuidado. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos orar? Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nesta madrugada, Deus, eu oro e te agradeço, Senhor, pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Jesus, pela salvação, pela chance que o Senhor me deu de me arrepender dos meus pecados, de eu
viver sinceramente obedecendo a tua palavra, viver como o Senhor quer em santidade aqui na terra, como no céu. Viver, Senhor, com o coração puro, não enganando, não mentindo, praticando a justiça, pregando a verdade, doa quem doer, mas pregando a tua verdade, sendo fiel e verdadeiro e alegrando aquele que me alistou para a guerra, que é o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Jesus, por tudo. Senhor, eu te peço, Deus, abençoa, Pai, as nossas vidas, abençoa os casamentos, abençoa, Deus, essa pessoa, Pai, que está com a depressão, angustiada, triste. Senhor, visita o coração desta pessoa, repreenda esse espírito da depressão. Pai, visita esta pessoa agora, Senhor, que foi traída, meu Pai, que está angustiada. Toca no coração dela, Pai. Toca no coração dela para que ela possa liberar o perdão. Porque se a gente não perdoar o nosso próximo, ninguém vai dar o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar. Como mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o Senhor tem nós como os filhos. E o Senhor não faz acepção de pessoas, nós temos que amar uns aos outros. Assim como o Senhor Jesus nos amou, nós temos que amar também o nosso irmão. Senhor Jesus, tem de misericórdia. Visita, meu Deus, a família. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Visita este meu irmão, esta minha irmã que está vendo este vídeo, ó Pai. Que o Senhor possa tocar esta pessoa, dar força para aqueles que estão fracos e abatidos na fé. Segura essa pessoa pelas mãos, Jesus, e não solta mais. Pai, não deixa essa pessoa olhar para trás, Senhor. Porque a Bíblia diz que muitos, até os escolhidos, nos últimos tempos, ó Pai, o Senhor teve que abreviar os tempos, porque até mesmo os escolhidos iam querer olhar para trás. E a Bíblia diz que aqueles que largam o Senhor, olham para trás, a Bíblia diz que a sua alma não tem prazer na vida daquela pessoa. Se pular do barco, a alma do Senhor não tem mais prazer. Então não deixa esta pessoa desistir, ó Pai. Senhor, meu Pai, eu te peço que esta pessoa que precisa de uma cura, o Senhor visita ela através deste vídeo e toca através desta oração desta pessoa. Que o anjo do Senhor desça lá, Pai, tocando e curando esta pessoa de caroço, depressão, vai embora. Essa pessoa, Deus, que pensa em se matar, Senhor, se suicidar, no nome do Senhor Jesus, visita ela, Jesus. Abraça essa pessoa pelo teu Espírito Santo, meu Pai, dá vida para ela. Não deixa essa pessoa se matar. Espírito de morte e suicídio, sai da vida desta pessoa. Vai embora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa pessoa que está viciada na bebida alcoólica, no vício, que esse espírito do vício, meu Pai, que está prendendo esta pessoa, venha embora do corpo desta pessoa. Que essa pessoa venha a ser liberta, meu Pai. Que os olhos dela venham contemplar a formosura do Senhor, meu Pai. Faça a tua obra na vida desta pessoa. A Bíblia diz que o Senhor veio não para o justo, mas sim para os pecadores, meu Pai. Para aqueles que necessitam, para os doentes. Pai amado, eu te peço, ó Deus, que essa pessoa seja liberta e visitada pelo Senhor. Através desta oração. Senhor Jesus, visita, meu Pai, as pessoas que estão enfermas nos hospitais. Essa pessoa que está no hospital precisando da cura, meu Pai. Cura esta pessoa do câncer agora. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Essa pessoa que está sentindo dor, que não consegue dormir, visita ela, meu Pai. Cura esta pessoa no nome de Jesus. Deus tremendo, Deus forte, poderoso, imbatível. Deus que cura, que liberta, o teu poder é grande, meu Deus. Jesus, passa na casa desta pessoa, meu Pai. Repreenda os demônios na casa desta pessoa agora. Envia teu exército de anjos com espada de fogo, batalhando por essas vidas, pelos teus filhos, pelas tuas servas e pelos teus servos. Visita agora. Que os anjos do Senhor visitem, meu Pai, esta pessoa que está vendo esse vídeo. Repreenda os demônios na casa desta pessoa.
Que todos os demônios eu dou uma ordem, sai do quarto, da cozinha, da sala, do banheiro, vai embora. No nome de Jesus, ó Pai. Acampa anjos ao redor deste irmão, desta irmã, Pai, que está passando por essa luta, por este problema. Ajuda esta pessoa nessa situação, Pai. Pega a causa desta pessoa, Deus fiel. Liberta ela, Senhor. Ajude ela. Tenha de misericórdia. Ó poderoso Deus vivo. Poderoso Deus do impossível. Poderoso Deus de milagre. Jesus de Nazaré, Cordeiro de Deus, Senhor dos exércitos. Príncipe da luz, príncipe da paz. Entra, meu Pai, com teu poder e com a sua misericórdia, Senhor. Meu Deus, eu te peço, visita aqueles que estão na clínica de recuperação. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa as clínicas de recuperação, meu Deus. Visita os irmãos e irmãs que estão lá em recuperação, que te aceitaram, saíram das drogas, ó Pai, para buscar a tua presença e a tua face. Se arrependeram dos seus pecados e hoje te buscam com lágrimas de arrependimento. Senhor, visita, meu Pai, o teu povo sobre a terra, aonde estiver um crente na tua presença. Dá força para este irmão, para essa irmã, cumprir o propósito, o chamado. Meu Deus, dá força, meu Pai, para os pastores, ombreiros, missionárias, para esse irmão, essa irmã. Abençoa, Senhor, para que as igrejas possam ser unidas, para que teu amor, Jesus, nos una sobre a terra, para que nós possamos combater um grande combate aqui sobre a terra, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que todo mal caia por terra através desta oração e que permaneça a vitória do povo de Deus. Nós cremos que maior que está conosco, que é o Senhor Jesus, do que o que está no mundo. Um confia em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menções com o teu nome, Senhor dos exércitos. Assim nós cremos no teu poder, meu Pai. Nós continuamos crendo que o Senhor cura, liberta, salva, transforma, e que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai. Assim, eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que teu Espírito Santo visite esta pessoa e toque sobre ela agora, e que ela seja tocada pelo teu Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Se inscreva no meu canal. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Quando tiver muitos inscritos no meu canal, eu estarei fazendo live ao vivo. Amém. Fazendo live ao vivo, pregando. Estarei orando também por libertação, por cura. Eu creio que o Senhor Jesus ele vai operar. Eu creio que Deus ele vai fazer milagres. Porque tudo o que eu faço é por direção de Deus. Tudo o que eu faço é orado. É na oração, na humilhação. É jejuando em espírito. Para que a gente não faça nada ansioso. E no dia do juízo final a gente tenha que dar conta. Né? Então nós temos que fazer tudo revelado por Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, no nome do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus sustente todos nós, e que a gente nunca desista, que a gente possamos enxugar nossas lágrimas. Jesus disse, chorai, pode chorar, quer chorar, chora. Jesus disse assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando você chora, não é pecado chorar não. O poder de Deus é lágrimas. Porque a Bíblia diz que João caiu como morto, chorando nos pés de Jesus. A presença de Jesus nos faz chorar. A Bíblia diz que aqueles que choram serão consolados. Chore na presença de Deus. Mas nunca desista da sua salvação. Nunca desista do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe. Até o próximo vídeo.